dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no meu canal. Aqui nós falamos sobre a história da humanidade a partir de uma perspectiva única, com base no conhecimento científico de vanguarda ao qual é sobreposta a sabedoria das antigas tradições mitológicas e religiosas. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, acompanhe a página da Saga Humana no Facebook e leia o meu livro, A Saga Humana, que você encontra na Amazon e em outros pontos da internet. No vídeo dessa semana daremos sequência à série sobre a civilização egípcia, a mais marcante civilização da antiguidade. E como é de costume, o vídeo apresenta um conteúdo bastante consistente, de forma que vale a pena assisti-lo até o final. Então vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A cup of coffee in the morning. Período do Império Médio, 2055 a 1650 AS. O período do Império Médio, também chamado de período de reunificação, é o período histórico que engloba parte da 11ª dinastia, que governou a partir de Tebas, e toda a 12ª dinastia, quando o governo esteve centrado em El-List, uma região vizinha ao sul de Mênfis. Durante o Império Médio, Osíris tornou-se a divindade mais importante e popular da região do Nilo, e o Egito recuperou a prosperidade e a estabilidade por meio do estímulo que os faraós deram ao ressurgimento da arte, da literatura e dos monumentais projetos de construção. Esse conjunto de providências recuperou a vida social, as artes e a religião do Egito. Se no Império Antigo as soberbas e egoístas elites monopolizavam o contato com os deuses, no Reino Médio houve um crescimento nas expressões de compaixão individual, de forma que as pessoas comuns se tornaram bem-vindas à companhia dos deuses após a morte. A literatura passou a apresentar temas e caracteres sofisticados dentro de um estilo confiante e eloquente. As esculturas em relevo e de retrato incorporavam detalhes sutis e individuais que atingiam novos níveis de qualidade técnica. Sob a liderança de Mentuhotep, o Egito conduziu campanhas militares até a Segunda Catarata, na região da Núbia, rica em jazidas e minas de ouro, que havia se tornado independente durante o primeiro período intermediário. A hegemonia egípcia na região do Sinai, que havia sido perdida desde o final do Império Antigo, foi restaurada por Mentuhotep. E para consolidar sua autoridade, Mentuhotep restaurou o culto ao faraó, se descrevendo como Deus em vida. Após 51 anos de reinado, seu filho, Mentuhotep II, prosseguiu com a consolidação do governo de Tebas sobre o Egito, construindo uma série de fortes no delta oriental para proteger o Egito contra ameaças vindas da Anatólia e do norte do Levante. Utilizando navios especialmente construídos para essa finalidade, Mentuhotep II enviou a primeira expedição a Punt, a Terra dos Deuses, uma rica e incógnita região que durante séculos foi alvo de expedições comerciais promovidas pelos faraós, e cuja localização é desconhecida pelos cientistas do nosso tempo. No início da 12ª dinastia, Amenemhet transferiu a capital para El-List, bem ao sul do vértice do delta do Nilo. De lá, os faraós da 12ª dinastia lançaram um projeto de recuperação de terras com sistema de irrigação, para aumentar a produção agrícola da região. E também a partir da 12ª dinastia, os faraós mantiveram exércitos permanentes e bem treinados que passaram a incluir contingentes núbios. Mas a estratégia militar adotada durante o Império Médio foi basicamente defensiva, com a construção de fortificações na Primeira Catarata, na região do Delta e no Istmo do Sinai. No reinado de Senusret I, os egípcios avançaram mais ao sul, até a Segunda Catarata,
onde construíram um forte de fronteira e incorporaram toda a Baixa Núbia como uma colônia egípcia e estenderam os contatos comerciais até Ugarit, uma localidade portuária do norte da Síria. Senusret III foi um faraó guerreiro que muitas vezes esteve no campo de batalha. Ele expandiu a fronteira sul da Núbia para uma região entre a segunda e a terceira cataratas, onde ergueu uma série de fortificações. O contingente desses fortes era incumbido de enviar relatórios frequentes à capital egípcia, contendo informações sobre os movimentos e atividades dos nativos núbios locais, que não podiam navegar para o norte da fronteira e nem penetrar por terra com seus rebanhos, embora pudessem se deslocar para os fortes egípcios a fim de comercializar bens. O poder dos nomarcas havia sido esvaziado definitivamente durante o reinado de Senusret III, e não há registro de nenhuma investida direta contra ele ao longo do seu reinado. O reinado de Amenemhet III marcou o pico de prosperidade econômica do Reino Médio. Ele permitiu a entrada de colonos cananitas de língua semítica e vindos do Levante, a fim de aumentar a sua força de trabalho empenhada nas atividades de mineração e de construção. Ele reforçou as defesas da Núbia e investiu em obras de recuperação em Faium. Registros indicam que no final do reinado de Amenemhet III foi seco, gerando fracasso nas colheitas que podem ter ajudado a desestabilizar a dinastia. Na sequência, o poder dinástico começou a enfraquecer por um conjunto de motivos, entre eles as ambiciosas atividades de mineração e construção, que se somaram às dificuldades decorrentes da seca. Adicionalmente, é possível que o seu longo reinado de 45 anos possa ter criado problemas de sucessão. Talvez esse seja o motivo pelo qual seu filho, Amenemhet IV, foi sucedido por Sobekneferu, que tornou-se a primeira rainha conhecida do Egito, a qual reinou apenas por 4 anos. Após a morte de Sobekneferu, sem herdeiros, o trono passou por uma série de reinados efêmeros de pequena duração, de 10 ou 15 anos em média. Fontes egípcias consideram esses como os primeiros faraós da 13ª dinastia, embora o termo dinastia não fosse bem o caso, uma vez que a maioria desses reis não era aparentada. Segundo período intermediário, 1650 a 1550 AS. Esse período de pouco mais de um século engloba desde a 13ª até a 17ª dinastias e marca um intervalo de tempo em que o Antigo Egito, pela segunda vez, caiu em desordem. Esse período é mais conhecido por ter sido a época em que os Hicsos, um povo de etnia semita, invadiu e dominou o Egito. Esses conquistadores Hicsos compreenderam a 15ª dinastia. Os faraós da 13ª dinastia conseguiram reter o poder da dinastia anterior e reinaram a partir de Eliste. E essa dinastia marcou a ascensão do primeiro faraó de origem semita conhecido, Kenjer, que governou por apenas 5 anos. Mas essa dinastia revelou-se inapta para manter a integridade do Egito, de forma que, durante a 13ª dinastia, Xois e Avares, duas antigas cidades do Delta, se tornaram independentes. Foi quando uma família provincial reinante de Xois, que tinha laços cananitas, abandonou a autoridade central e formou a 14ª dinastia. Desde Amenemhet III, que no fim do Império Médio havia permitido a entrada de colonos cananitas, foi estabelecida uma crescente e intensa disputa política entre os faraós e as elites locais. A brevidade da 13ª e da 14ª dinastias demonstra bem o clima tenso vivido no Egito desse período. Ao que tudo indica, os colonos cananitas de etnia semita admitidos por Amenemhet III se relacionavam com os também semitas Hicsos, sobre os quais
O pouco que sabemos sobre eles vem das próprias fontes egípcias. Dentro desse contexto de desentendimento entre os faraós e as elites locais, os Hyksos acabaram por conseguir acesso facilitado ao território egípcio, de forma que culminaram por estabelecer uma ocupação sem resistência no norte do Egito. A 15ª dinastia foi a primeira dinastia dos Hyksos, que, em língua egípcia, significa governadores estrangeiros, e governaram a partir de Avares, localizada no delta, que havia se tornado independente. Mas os Hyksos que haviam chegado pelo nordeste do Egito não conseguiram controlar o país e preferiram se limitar às regiões mais ao norte. Eles mantiveram os modelos dos governos egípcios e assumiram o papel de faraós, de forma que integravam elementos egípcios à sua cultura, que, sob diversos aspectos, eram inferiores à grandiosidade da cultura egípcia. Junto com outro grupo semitas, os Hyksos introduziram novos artefatos de guerra no Egito, entre eles o carro de guerra puxado por cavalos e o arco composto confeccionado de chifres, madeiras e tendões laminados, que causava maior dano e tinha maior alcance. A 16ª dinastia governou a região de Tebas, no Alto Egito, por 70 anos. Esse foi um período de guerra contínua entre a 16ª e a 15ª dinastias, que terminou com a 15ª subjugando a rival, conquistando e ocupando Tebas. A fome, que já castigava o Alto Egito desde os tempos da 13ª dinastia, também ajudou a prejudicar a 16ª dinastia. A dinastia de Ábidos é uma dinastia paralela à listagem das 30 dinastias de Moneton e parece ter sido uma dinastia local de vida curta, tendo governado parte do Alto Egito durante o segundo período intermediário e tendo sido contemporânea às 15ª e 16ª dinastias, entre 1650 e 1600 AEC aproximadamente. Após anos de vassalagem, enquanto Mênfis e Aulicht sucumbiam perante os Hyksos, a casa reinante nativa egípcia de Tebas reuniu forças para desafiar os Hyksos e declarou a sua independência, tornando-se a 17ª dinastia. Houve um enfrentamento entre a 17ª dinastia e os Hyksos, que durou aproximadamente 30 anos, e que terminou com os Hyksos sendo expulsos das terras egípcias e sendo mandados de volta à Ásia em 1555 AEC. Os dois últimos faraós da 17ª dinastia conseguiram derrotar os Hyksos ao norte e os núbios ao sul. Ahmose I erradicou a presença dos últimos Hyksos e fundou a 18ª dinastia, e com ela inaugura-se o período do Império Novo da cronologia egípcia, na pessoa de Ahmose I, o primeiro faraó do novo reino. No Império Novo, o governo central retomou o controle administrativo e o exército tornou-se uma prioridade para os faraós, que se esforçariam em expandir as fronteiras do Egito sobre o Oriente Médio. A chegada dos povos de etnia branca. Para quem estivesse vindo das regiões da Eurásia, alcançar o Egito implicava em atravessar regiões densamente povoadas, como era o caso da porção oriental da Anatólia, do norte da Mesopotâmia e de toda a extensão do Levante, para só então alcançar o estreito istmo do Sinai, onde começavam as terras egípcias. Tendo em vista essa peculiar geografia, é compreensível que dentre todas as antigas regiões habitadas por populações calcolíticas de etnia negra, o Egito tenha sido a que mais tarde sofreu interferência dos povos de etnia branca, que migraram em grandes números para fora das suas regiões de origem ao longo de toda a Idade do Bronze. Os mais antigos relatos envolvendo a presença semita no Egito remontam à peregrinação de Abraão, que teria partido de Ur, na Suméria, e se dirigido ao Egito, por volta do século 22 AEC, segundo a versão massorética do Gênesis.
E só na sequência desse ponto começam a surgir os primeiros registros sobre a presença semita no Egito, remontando ao reinado de Amenemhet III, o faraó da 12ª dinastia, que admitiu a entrada de colonos cananitas falantes de línguas semitas e vindo do Levante, a fim de aumentar o contingente da sua força de trabalho. Corroborando os textos egípcios, a tradição abraâmica, por meio da cronologia bíblica encontrada nos textos massoréticos, indica que a época do reinado de Amenemhet III coincide com a época que se passa a história do bíblico personagem José, de origem semita, cuja história narrada no Gênesis conta como ele teria sido vendido aos egípcios como escravo pelos seus irmãos, mas que culminou por se tornar governador do Egito. Poucas décadas mais tarde, já na 13ª dinastia, verifica-se o aumento da interferência dos povos de etnia branca no território egípcio. É quando acontecem a condução dos Hyksos ao poder faraônico, promovida pelos esforços dos nobres egípcios de origem semita, e a chegada ao poder de Khentir, o primeiro faraó de origem semita conhecido. Como é comum nas narrativas históricas que envolvem a chegada dos povos de etnia branca às antigas regiões povoadas pelas populações de etnia negra, a chegada dos Hyksos ao Egito é omissa em muitos detalhes, de forma que a sucessão dos fatos muitas vezes parece confusa e incompleta. De qualquer forma, os historiadores e egiptólogos descrevem o período que coincide com a chegada dos semitas ao Egito como uma época de caos e desordem. E a partir desse ponto da história egípcia, e a exemplo do que havia acontecido na Suméria meio milênio antes, os povos de origem semita vão gradativamente se misturando e se fundindo à antiga população nativa de etnia negra. Uma sucessão de eventos que ilustra bem essa fusão étnica e cultural entre semitas e egípcios remonta aos episódios que envolvem a fuga de Moisés do Egito e a implantação do monoteísmo por Akenaton. Mais uma vez, segundo a cronologia massorética do Gênesis bíblico, por volta de 1440 AEC, o bíblico personagem Moisés liderou o êxodo do Egito, o qual narra a saída da população semita do território egípcio que, segundo os registros egípcios, havia chegado às regiões do Vale do Nilo cerca de 4 séculos antes. Esse evento figura como o mito fundador da religião judaica, o qual descreve como Moisés, um semita e alto funcionário do faraó, talvez um vizir, liberta uma multidão de escravos, também semitas, que eram mantidos cativos pelo faraó do Egito. Mas um conjunto de circunstâncias ainda mal explicadas, envolvendo mudanças nos panteões dessa época, estava em curso, de forma que outro episódio envolvendo as semíticas ideias monoteístas associadas às tradições abraâmicas ocorreu. Menos de um século após Moisés liderar o êxodo do Egito, já por volta de 1370 AEC, o faraó Amenhotep IV rompe com o tradicional politeísmo egípcio, muda seu nome para Akenaton e institui no Egito o monoteísmo consagrado ao deus Atom. Em Atom foram reunidas todas as funções que os demais deuses possuíam, e a ele foram atribuídos os valores arquetipais do deus Sol. O monoteísmo existiu no Egito Antigo por 17 anos, até a morte do faraó, quando seu filho, Tutancâmon, assumiu o poder ainda criança. Nessa oportunidade, o politeísmo do antigo panteão egípcio foi retomado. Alguns autores entendem que o monoteísmo egípcio consagrado a Atom precedeu cronologicamente ao êxodo liderado pelo profeta Moisés, o que faria do culto de Akenaton a Atom como o primeiro caso de monoteísmo reconhecido pelos historiadores. Mas qualquer que tenha sido a correta sequência desses episódios tão cronologicamente próximos, o fato é que, a partir dessa época, a presença das ideias associadas ao monoteísmo abraâmico começaram a se expandir fortemente, de forma que nos dias de hoje elas se encontram enraizadas em grande parte do planeta.
E mais especificamente a partir dessa época, a fusão étnica e cultural entre povos de etnia branca e egípcios vai acontecendo cada vez com mais intensidade, até que, primeiro, o domínio do Império Romano, de etnia ariana, e depois o domínio dos povos árabes, de etnia semita, decretam o fim da longeva história do Egito Antigo. A sequência da história do Egito. Se, por um lado, a história conhecida do Egito pode ser rastreada até uma época que se perde nas brumas do tempo, por outro lado, ela chega até os nossos dias. Na sequência do segundo período intermediário e da chegada dos povos semitas, tem lugar o Império Novo da cronologia egípcia, numa época em que o processo civilizatório brotava em toda parte. Na bacia mediterrânea, no Oriente Médio, no Planalto iraniano, no subcontinente indiano, no Oriente da Ásia, na América do Sul e na Mesoamérica. Dentro desse cenário, a história da civilização egípcia começa a se conectar fortemente à história de povos vizinhos que floresciam na Anatólia, no Levante e na Mesopotâmia. O Império Novo foi a época do apogeu do Antigo Egito, a qual engloba da 18ª à 20ª dinastia, e quando a civilização egípcia rivalizou com os impérios hitita, assírio e mitane. Foi também a época na qual aconteceram o êxodo do Egito e o monoteísmo consagrado a Atom. Na sequência da passagem do tempo, tem início o terceiro período intermediário, o qual engloba da 21ª à 25ª dinastias, e que terminou com o Egito sendo ocupado pelos assírios. A época baixa testemunhou um domínio do território egípcio, primeiro pelos persas e depois pelos macedônios, liderados por Alexandre o Grande. Esse período engloba da 26ª à 30ª dinastia, a última das 30 dinastias listadas por Maneton, que viveu nessa época. Na sequência, aconteceu o período ptolomaico da cronologia egípcia, quando a cultura helenística da Grécia e a cultura do Egito Antigo se fundiram, e quando a Biblioteca de Alexandria foi fundada. O período ptolomaico da cronologia egípcia perdurou até 3 décadas antes do início da nossa era, quando o Egito foi conquistado pelo Império Romano. Nessa ocasião, o Egito tornou-se uma província romana, fato que se consumou logo após a morte de Cleópatra. Com a queda de Roma, cerca de 5 séculos mais tarde, o controle da região passa para o domínio bizantino, que herda o território oriental do Império Romano. E em meio à guerra bizantina-sassânida, o Império Persa-Sassânida toma o controle do território do Egito de Bizâncio durante pouco mais de uma década. Ainda no século VII da nossa era, os emergentes árabes muçulmanos, liderados pelo califa Omar, segundo sucessor de Maomé, invadem e conquistam o Egito no ano 640, colocando fim à cultura helenística do Egito. A partir dessa época, o Egito passou a ser uma nação de cultura árabe, e a Biblioteca de Alexandria encontrou o seu fim por meio de um incêndio ocorrido durante a invasão muçulmana. Desde a época de Alexandre o Grande, os governadores egípcios se esforçaram fortemente para manter e ampliar a Biblioteca de Alexandria. Ela tinha 10 grandes salas, cada uma dedicada a um assunto específico, além de fontes, colunas, jardins botânicos, zoológico, salas para dissecação, observatório celeste e uma grande sala de jantar que deve ter sido palco de elaboradas discussões entre os seus frequentadores. A sua coleção de livros, a maior do mundo antigo, foi formada de várias maneiras. Escribas eram enviados para todas as partes a fim de avaliar e fazer ofertas para a compra de textos, volumes e bibliotecas inteiras. Viajantes que chegassem ao Egito poderiam ter seus volumes escritos vasculhados pelas autoridades locais. Muitas vezes, originais eram tomados emprestados, copiados e devolvidos ao dono.
Por todo esse esforço, o incêndio da Biblioteca de Alexandria representou uma enorme perda do conhecimento registrado e acumulado pelo conjunto de povos da antiguidade. E dessa forma, a história do Egito, a partir desse ponto, como uma nação de cultura árabe, seguiu adiante e atravessou a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, chegando até os nossos dias, acumulando um passado que remonta a uma longa sequência de milênios. E nesse ponto da nossa narrativa, chegamos ao fim da cronologia da civilização egípcia. Mas antes de encerrar essa sequência de vídeos sobre o Egito Antigo, haverá ainda um quarto e último episódio, no qual serão abordadas as realizações desse povo nas áreas das ciências, escrita e religião. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se de que tem mais conteúdos como esse na página da Saga Humana no Facebook e no meu livro, A Saga Humana. Então é isso, galera. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo!